Então, seja qual for o horário que você está assistindo esta aula, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Seja bem-vinda, Aparecida, Vitor, José, Graziele, Rita e Guilherme. Parabéns pela participação aqui na aula de filosofia. Eu sou o prof. Atualpa Ribeiro, sou natural de Corrente, Piauí, e estou agora indo para Crateús, porque eu vou morar em Crateús, e agora eu irei residir também, lecionar, né? Residir não, mas lecionar em Novo Oriente com vocês, tá certo? Se vocês optaram também pela modalidade presencial, nós vamos nos encontrar segunda-feira ou nos dias da semana que eu tiver aula, tá bom? Marquem a vacina de vocês, a vacinação de vocês. Não deixem de tomar as doses da vacina para vocês ficarem imunizados, tá bom? É muito importante a imunização. E a melhor imunização também é a prevenção. Tem que usar máscara, álcool em gel. Não deixem de fazer isso, tá bom? Bem, então vamos começar a nossa aula. Como eu já disse, sou natural do Piauí, Corrente Piauí. Já lecionei na Bahia, mais de 7 anos, né? Tenho mestrado em filosofia, sou formado em filosofia pela Mackenzie São Paulo e estou aqui para contribuir com vocês, né? Para contribuir com vocês nesse processo de aprendizagem que a filosofia tem como abordagem, né? Tem como abordagem, assim, podemos conhecer, além de quê, professor? Além do óbvio, ou seja, além das aparências, né? O que tem por trás, por exemplo, de uma história. E desenvolver o pensamento crítico. Desenvolver o pensamento crítico, tá bom? Bebam água, hidrate-se, é muito importante também. Bem, então vamos começar a nossa aula falando sobre os períodos da filosofia. Nós não vamos estudar nesse primeiro momento, nós não vamos estudar o livro didático, mas vamos fazer uma revisão aqui, tá? Uma revisão de todos os períodos da filosofia, tá bom? De todos os períodos da filosofia. Nós vamos fazer aqui. Tá? Então, e principalmente desenvolver o pensamento crítico. Desenvolver o pensamento crítico. O que é isso, professor? Pensamento crítico. Vamos ver aqui, vamos abordar, vamos fazer esse pequeno exercício de imaginação. Mas antes disso, deixa eu apresentar essa rapaziada aí que está no quadro aí para vocês. Aqui, por exemplo, é Sócrates, Wittgenstein, Sartre, Nietzsche, Foucault, Bertrand Russell, Marx e Kant. Então, desse modo, nós podemos observar que a filosofia tem alguns períodos de pensamento, alguns períodos que se destacou, né? Alguns períodos que se destacou, tá certo? Então, podemos observar que a mitologia é diferente da filosofia. Por quê? Mas não significa dizer que não podemos filosofar com o mito. Podemos e vamos fazer. Por que a filosofia é diferente o mito é diferente da filosofia? Quem saberia me dizer qual a diferença entre mito e filosofia? Quem saberia dizer qual a diferença entre mito e filosofia? Quem sabe me dizer qual a diferença entre mito e filosofia? Hein, pessoal? Ninguém sabe me dizer qual a diferença entre mito e filosofia? Tá bom, então eu vou dizer. O que é mito, Guilherme? Pode escrever no chat. O que é mito? Alguém sabe me dizer o que é mito? Isso, fake. Muito bem, mentira, uma mentira, muito bem. Sim, mas eu gostaria de dizer aqui para você, Guilherme, excelente participação.
Guilherme, diante dessa invenção, dessa história, né, que inventa, estou falando de um mito antigo, não um mito que alguns, né, nós não, eu não, com certeza muitos de vocês são inteligentes, muitos de vocês também não. Esse mito aí que se diz mito, né? Mas na verdade não é, também é mentira. Mas vamos colocar o mito grego nessas histórias. Percy Jackson, Fúria de Titãs, Harry Potter, Senhor dos Anéis, todas essas histórias, essas ficções que utiliza, claro, a imaginação para criá-las. E eu gostaria de saber de você. Nós podemos tirar lições delas, ensinamento dessas histórias? Sim, podemos tirar. Muito bem. É isso mesmo, nós podemos contribuir com a filosofia através dessas histórias. Essas histórias não são vazias de sentido. Elas não são vazias. Elas são, pelo contrário, muito preenchidas com muito significado. Eu vou contar aqui uma história para vocês, eu quero saber se vocês são bons mesmo de interpretação. Vamos lá. Certo dia, um grupo de viajantes, um grupo de trabalhadores, passava por um hotel, por uma hospedaria, por uma hospedagem, né? Uma taberna, nessa época, taberna, né? E o dono dessa taberna era Procusto, um ladrão grego, muito famoso ladrão. Ele atendia as pessoas muito bem, evidentemente roubava as pessoas. E o bizarro disso, o mais cruel, é que ele amarrava essas pessoas na cama, quando iam dormir, claro, quando iam dormir, amarrava na cama, e ele cortava os membros dessas pessoas. Mas, professor, por que ele cortava os membros dessas pessoas? A cabeça, ou os pés, ou esticava essas pessoas para caber na cama. Ele só tinha um modelo de cama. Só uma estrutura. Uma cama média, né? Nem pequena e nem grande. Mas quando as pessoas eram grandes, não cabia na cama. Ficavam os pés para fora, ou a cabeça para fora. E ele ia lá e cortava. Mas, e um detalhe, e se essas pessoas fossem baixinhas? Que que cruel, né? Que coisa louca esse cara, rapaz. Só porque não cabe na cama, ele vai cortar ou esticar a pessoa. É isso mesmo. Eu gostaria de saber de vocês o que isso representa nos dias de hoje. Qual o significado desse mito? Qual o significado disso pra gente? O porquê que nós, por que ele fazia isso e aí trazendo para a atualidade? O que fazia com que ele, qual o significado disso? Fazer com que se enquadrasse em um jeito de cama. O que significa isso? Hein, gente? Por que ele fazia com que as pessoas se enquadrassem? O que isso que significa? O que isso significa? Será que vocês não passaram já por isso? Eu nunca fui deitei na cama para me cortar, não. Não, não é isso, não. É ir além disso. Será que vocês não, alguém não quis fazer com que vocês se adequassem a um jeito de ser? Vocês nunca passaram por isso? Ah, não deve ser assim, você deve ser assado. Vocês já passaram por isso? Não respeitar o jeito de você ser quem você é? Já. Pois é, Guilherme. Então, essa questão da cama, ela pode ser substituída por rede social, ela pode ser substituída. Isso, me julgaram. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, as pessoas julgam as outras e não aceitam. Olha o mito de Procusto. Tem uma cama e ele só pode se enquadrar naquela cama. O que sobrar de perna, de braço, ele é cortado e se ele não couber na cama, estica-se ele, a pessoa, para poder caber. Ah, é muito cruel isso, professor. Realmente, é muito cruel. Mas vamos trazer para a realidade. Essa cama vamos substituir por rede social. Será que as redes sociais não são camas também?
para que você possa se enquadrar. E se você não se enquadrar, você vai ter que deixar de lado algumas características suas. Tem sentido isso que eu falei? Hein, pessoal? Tem sentido isso que eu falei? Será que você colocando muito bem Aparecida? Será que você colocando uma foto no Instagram, as pessoas vão te aceitar ou você tem que estar toda maquiada, toda perfeita, toda arrumada? Por que que você não se aceita como você é? Tem que agradar os outros. Facebook, ao padrão de beleza das fotos do celular. Aí coloca um filtro, coloca. Não penso assim. Como assim então, Guilherme? Como é que você pensa? Deixa o Guilherme digitar, que ele está digitando para falar para a gente. Como é que ele pensa sobre esse assunto? Então, muitas vezes, as redes sociais querem nos enquadrar em certos padrões. Padrão de beleza, padrão de comportamento. E nós perdemos a autenticidade. O que é isso, professor? A autenticidade. A autenticidade é justamente aquilo que nos torna únicos. Aquilo que nos torna únicos. Nós perdemos a autenticidade. Nós perdemos aquilo que há de mais precioso em nós, né? Mais precioso, aquilo que nos torna únicos. O Guilherme Lustosa é único, a Rita de Cássia é única, Graziele Mota é única, Vitor Souza é único, Aparecida, eu me agrado primeiro, não ligo que os outros pensam. Muito bem. Então você se aceita como você é, isso é ótimo. Isso é ótimo. Nas redes sociais, infelizmente, as pessoas não se aceitam como são e acabam colocando um filtro, acabam deixando de lado, né, deixando de lado aquilo que mais importa, que é a autenticidade. Ou seja, se eu não me enquadrar em determinado padrão de beleza, eu não sirvo. Ou a determinado comportamento, eu não sirvo. Tem gente que se aceitar do jeito que a gente é. Isso mesmo. Temos que nos aceitar do jeito que nós somos. Perfeitamente. Perfeitamente. Certo? Então, dito isso, obrigado, viu? Parabéns pela contribuição de vocês. Está ótimo, né? Agora, se quiser falar, pode falar também ao meu microfone. Bem, pessoal, agora nós vamos estudar alguns períodos do pensamento antigo. Temos nós descobrimos hoje que o mito, podemos filosofar com o mito. Mas qual a diferença? Qual a diferença entre mito e filosofia? O mito, ela é uma invenção. Como o Guilherme falou, é fake, utiliza a imaginação, utiliza figuras imaginárias. Não está na realidade essas figuras imaginárias. Mas podemos refletir sobre essas histórias e trazer e te retirar muitos ensinamentos. Pessoal, temos agora a diferença entre mito e filosofia. Mito é uma invenção para explicar algo inexplicável, para satisfazer as dúvidas dos antigos. Já os filósofos antigos, os primeiros pensadores, eles diziam o seguinte: olha, o mito é importante? É. Vamos deixar agora ele de lado e vamos raciocinar com lógica, com argumentos lógicos, com um discurso racional. Tá aí a diferença entre mito e filosofia. Enquanto o mito busca um discurso, uma narração imaginária, criar, criar discursos racionais. Os primeiros filósofos são os filósofos pré-socráticos, certo? São os filósofos pré-socráticos. Eles também são conhecidos como filósofos naturalistas. Naturalistas, certo? Filósofos naturalistas. Por que naturalista? Porque vem de natureza.
eles são os primeiros ambientalistas. Eles dizem que a causa do universo são os números. Por exemplo, em Pitágoras, são as medidas. O universo só está ordenado porque existem medidas, porque existem números. Já o Tales de Mileto vai dizer, não. O que move o universo, o combustível para a manutenção da vida na Terra é a água. Anaximandro de Mileto significa dizer que é o arqué, o princípio vital. Anaxímenes, aliás, vai dizer que o bem mais precioso e o que nos mantém vivos, o que faz com que exista toda a vida na Terra é o ar. Mas ele tem toda a razão, né? Uma planta, por exemplo, não vive sem ar. Se trancar uma planta em um quarto, sem sol e sem ar, com certeza, e água, ela vai morrer. Parmênides vai dizer o quê? Parmênides vai dizer que o ser permanece. O ser permanece. Heráclito de Éfeso, né, como nós falamos, Heráclito de Éfeso, ele vai falar sobre o fluxo constante, sobre esse movimento, né, que tudo muda, nada permanece. Tudo muda, nada permanece. Certo? Temos aí o devir, o movimento e o fluxo constante. Como assim, professor? Pau que nasce torto tem um ditado, né? Pau que nasce torto até a cinza é torta. Mas isso aí é para o pau, para a madeira, para a árvore. Nós somos seres humanos e nós mudamos. Nós mudamos. Nós podemos mudar. O, o Guilherme, ele não é mais o mesmo Guilherme de ontem. Ele mudou. Como assim? Não, professor, eu sou o mesmo. Não. Mudou o pensamento, aprendeu coisas novas. Isso também é mudança. O corpo mudou, tudo muda. Tudo muda, pessoal. Certo? Então, a única coisa que permanece é a mudança. Temos, então, Demócrito. Demócrito vai falar que somos um conjunto de átomos. Depois dos pré-socráticos, vamos estudar o Sócrates. Bem, Sócrates, ele aposta não na natureza, mas sim, ele aposta não na natureza, mas sim no próprio homem, nas discussões que circundam o próprio homem. Ele vai dizer que só sei que nada sei. Olha interessante nessa primeira frase aqui, ó. Só sei que nada sei. A única coisa que ele sabe é que não sabe. O que significa isso? Parece tolo isso, professor. Não. Mas pensam comigo. A única coisa que ele sabe é que ele não sabe. O que significa isso? Reconhecer que não sabe de tudo. E ele vai continuar. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Me coloca em vantagem sobre aqueles que sabem, se acham, né? Os doutores, sabidões. Não. O melhor sábio é aquele que reconhece que ainda tem que aprender. O maior sábio é aquele que reconhece que ainda tem que aprender. Temos agora o processo maêutico, que é um método que Sócrates utilizava para fazer com que as pessoas pensassem, raciocinassem, buscando assim as verdades. Para Sócrates, o método maêutico, ele homenageou a mãe dele. Sócrates não escreveu nada. Quem tratou de escrever foi seu discípulo Platão. Quem tratou de escrever foi seu discípulo Platão. Temos aqui a maêutica socrática, e diante da maêutica socrática nós temos 3 etapas para descobrir esse parto das ideias. Como eu falei, parto é isso mesmo, o nascimento das ideias.
Temos a maêutica. Carolina, só um instante, gente. Carol, vem aqui rapidinho. Tu deu qual chave pra ela? Eu dei a outra. Do chaveiro? Não. O chaveiro tem na casa de Carteus. Bem, eu estava conversando aqui com a digníssima, para não dar a chave, né, para outra pessoa que vem aguar as plantas aqui quando a gente não tiver. Desculpa a interrupção, tá bom? Agradeço a compreensão de vocês. Bem, a maêutica tem 3 etapas. A primeira etapa é a ironia, a segunda etapa a persuasão, e a terceira etapa é o quê? O parto da ideia. O parto da ideia. Isso significa dizer que quando alguém chegava para Sócrates, eu considero aquela pessoa injusta. Sócrates virava para a pessoa, injusta? Menino, a ironia. Mas o que é a justiça, fulano? O que é a justiça? Aí ele que se coçava todinha a pessoa, não sei o que é não. Como é que tu diz que a pessoa é injusta se tu não sabe o que é a justiça? Eu só posso dizer que alguém é justo ou injusto se eu conheço a justiça, cara. Se eu não conheço, então aí a pessoa ia discutir com ele, dialogar, para descobrir a ideia, ele vai defender a ideia que nós temos. Ele vai defender a ideia, o Platão, ele vai defender a ideia que nós temos o mais importante, Sócrates, método maêutico, a arte de parir ideias. Platão, discípulo de Sócrates, tá? Sócrates está apontando para cima justamente para dizer que, olha, o que importa é a razão, o que importa é o pensamento racional, certo? E ele desprezava o meio material, o mundo sensível. É tanto que ele vai dividir em uma pirâmide, né, de certo modo, o pensamento inteligível, que fica no topo, e o pensamento sensível. Vai dizer que nossa mente é composta por ideias universais, ideias essenciais. Por exemplo, a ideia de copo. Eu posso destruir todos os copos do mundo, mas a ideia de copo vai permanecer. Eu não posso destruir a ideia de copo. E assim sucessivamente. Assim com as outras coisas também. De celular, por exemplo, a ideia de celular pode ter qualquer marca, qualquer tamanho, qualquer tipo, mas ele vai continuar sendo celular de máxima geração ou não, mas não importa, ele vai ser um celular, certo? Então, o que importa para Platão são as ideias. Bem, continuando. Para o bem é aquilo a que todas as coisas buscam. Como assim, professor? O bem é aquilo que todas as coisas buscam. É isso mesmo. Todos nós devemos buscar o bem. E o bem, se nós fizermos a bondade, quisermos a felicidade também dos outros, não somente a nossa, nós vamos sair na frente. Vamos sair na frente. Porque nós não vamos nos tornar seres egoístas. Aristóteles vai dizer que tudo deve convergir para a felicidade. Todas as nossas ações devem convergir para a felicidade. Deve voltar-se para a felicidade. E outra coisa, nós não podemos querer somente a nossa felicidade, mas também a felicidade do próximo, a felicidade do outro. Interessante observarmos, José William, né? José William, que o ato e a potência, por exemplo, são conceitos importantes para Aristóteles. Como assim, professor? A lógica também, é claro, a teoria dos conceitos. Mas vamos destacar esses. O ato e a potência, ele vai dizer o seguinte: o ato é aquilo que nós somos. A potência é aquilo que vamos nos tornar. Então, o Vitor é em ato, homem e estudante aqui do Coelho Mascarenhas. Em potência, ele pode se tornar um administrador, um contador, um professor, um advogado, e assim sucessivamente. Entendeu? Então, não significa dizer que o Vitor, né,
ele não vai se tornar algo. Pelo contrário, ele é em ato alguém e ele pode se tornar outra, né? Pode fazer outra coisa, uma profissão, pode ter uma profissão e assim sucessivamente. Em ato é aquilo que sou, potência é aquilo que eu vou me tornar. Bem, para concluir essa aula, nós vamos estudar agora 4 correntes de pensamento, que é o helenismo. Lembra lá que o período de transição que nós falamos? Está aqui, ó. Período de transição da filosofia antiga para a filosofia medieval. Temos, então, 4 pensadores que são fundamentais nesse período. Com certeza vocês já ouviram falar de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande viveu contemporaneamente com muitos desses pensadores. Alexandre o Grande, Alexandre Magno, o rei da Macedônia, o grande imperador, conquistador. Pois é, ele viveu nesse período aqui. Que ainda continua antes de Cristo, né? Ainda continua antes de Cristo. A primeira filosofia, o primeiro pensamento, ou até mesmo corrente de pensamento, é o estoicismo. É o estoicismo. O estoicismo tem como fundador Zenão de Sítio. Zenão de Sítio vai defender a ideia de que não devemos nos perturbar com aquilo que não podemos mudar. Não devemos nos perturbar com aquilo que não podemos mudar. Por exemplo, minha internet falhou. Você nunca ouviu eu dizer que, desculpa, não é culpa minha? Por que eu vou pedir desculpa se não é culpa minha? Me fala. Para quê que eu vou pedir desculpa? Faltou água na minha casa. Desculpa. Desculpa? Não é culpa tua não, meu irmão. Não é culpa tua. Muitas vezes nós pedimos desculpa por tudo, inclusive por aquilo que nós não somos culpados. Então, para de pedir desculpa e agradeça. Agradeça a compreensão. Por exemplo, agora eu atrapalhei vocês. A aula. Eu chamei minha esposa para conversar com ela. E eu pedi o quê? Aí sim, porque foi interrupção. Aí eu posso mudar. Poderia não ter falado com ela agora. Por isso que eu me desculpei. Então, eu posso alcançar isso. De certo modo, foi por parte disso, né? Tem que isso mesmo. Aqui é outra contribuição. Certo? Então, não podemos nos perturbar por aquilo que não podemos mudar. Não podemos mudar, certo? Só podemos e vamos dizer assim, estressar por aquilo que podemos mudar. E nem estressar, não. Para que estressar? Não é verdade? Olha quem está falando, né? Uma pessoa agitada que nem eu. Bem, epicurismo. O epicurismo tem como fundador Epicuro. Ele vai ter a ideia principal, o prazer. Mas não é o prazer qualquer, aquele que vocês estão acostumados a fazer. Não, não. O prazer aqui, nesse sentido, o prazer para Epicuro é justamente poder degustar o sentimento de beber uma água quando está com sede, poder conversar com alguém, poder conviver harmonicamente entre família, poder tomar um suco, refrigerante com um amigo, beba suco, é melhor, é mais saudável do que refrigerante. Um amigo ou com um namorado, confraternizar em família, isso é prazer. Ver um bom filme, tá? Dormir um sono relaxante, sem dormir de mais nem de menos. Tá vendo? Então, isso é o que Epicuro nos proporciona através de sua filosofia. E o ceticismo, professor? O ceticismo é uma filosofia que prega o silêncio. Como assim o silêncio? Isso mesmo, o silêncio. O silêncio em se tratando de dúvida. Se eu tenho dúvida, para que eu vou alimentar essa dúvida? É melhor perguntar e não afirmar. Entendeu? É melhor questionar e não afirmar. Compreendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma notícia, me recebo uma notícia no WhatsApp. Aí eu vou e divulgo, sem nem ler essa notícia. Eu estou com dúvida, mas eu vou divulgar. Tu vai divulgar se tu está com dúvida? É melhor ficar em silêncio e ouvir mais, prestar atenção. A última corrente, para encerrarmos essa aula, é o cinismo. Não é uma coisa que você vai dizer, você é cínico. Não, isso já é ofensa. O cinismo aqui não tem nada a ver com ser cínico, certo? Com ser descarado. Não é nada disso. O cinismo aqui tem tudo a ver com Chaves, por exemplo. Professor, como assim? Com certeza alguns de vocês já assistiram Chaves. O Chaves é um seriado que ele foi inspirado no cinismo. O Chaves é um seriado que foi inspirado no cinismo. O fundador do cinismo, dessa corrente de pensamento, é o Diógenes de Sinope.
Ele vai pregar que devemos ir além das convenções sociais, além dos padrões. Lembra lá da cama de Procusto? Pois é, além dos padrões sociais. Além dos padrões. O que são convenções? Convenções são modelos a seguir. E ele também vai pregar que devemos ser sempre abnegados. Nossa, que palavra difícil. Abnegação significa o desprendimento material. Nós não podemos ter e não ser. Nós devemos ser mais e ter menos do que o contrário. Ou seja, devemos nos valorizar e devemos ser e devemos dar mais importância ao que somos e o que vamos nos tornando do que o que temos e vamos ainda possuir. Lembre-se disso. Mais vale você ter pouco, mas ser uma pessoa de caráter, do que ter muito e ser uma pessoa mau caráter. Certo? Mais importante é o que somos e não o que temos. Nós vamos ser lembrados pelo que somos e não pelo que temos. Ok? Entenderam? Diga sim. Bota presença aí logo. Coloque aí presente no chat. Vamos lá. Presente. Coloca eu estou aqui, né? A aula foi boa, foi ruim. Pode colocar. Fica à vontade. Presente. Se gostaram da aula, pode falar. Se não gostaram também, pode dizer. Tá bom? Que a gente vai se adequando. A aula foi muito boa. Obrigado, Aparecida. Obrigado. Tá certo? Então, pessoal, revisem esse conteúdo, que vai ser também objeto de prova, vai ser atividade. Tem uma atividade aí, adivinha, 1 semana para fazer. Eita, professor, tudo isso? Tudo isso. Vocês só vão entregar essa atividade na próxima sexta. Ah, professor, se eu quiser entregar segunda, ótimo. Quem adianta nunca atrasa. Lembra disso? Quem adianta nunca atrasa. Então, se você entregar 1 semana para fazer, professor, me explica essa atividade. Só se for agora. Bem, nós explicamos aqui os pensadores, falamos lá do mito, que podemos, através do mito, filosofar também, tirar boas lições para a nossa vida. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um pensador. Pode ser só esses aqui que o senhor explicou? Não. Pode escolher os outros também que estão nos slides. Tem vários outros pensadores aqui nos slides, ó. Tem vários outros pensadores aqui nos slides. Nós vamos ver na próxima aula, tá? Para não ficar cheio de coisa aqui nessa aula. Mas eu posso escolher outros. Eu achei essa frase muito boa. E eu entendi essa frase. Eu posso escrever sobre ela? Pode. Você vai escrever de 15 a 30 linhas. Você pode escrever manuscrito, a caneta, e depois mandar a foto. Não esqueça de fazer o cabeçalho bonitinho ali. Não é porque é bonito. Colocar o nome que eu vou saber. Basta colocar o nome que eu vou saber quem é, tá bom? Mas agora não. Agora coloca o nome, a turma, Coelho Mascarenhas e manhã, tá bom? E o seu nome, é claro. E você vai escrever de 15 a 30 linhas, escolher um pensamento ou uma temática que nós abordamos aqui, ou as outras que estão nos slides. Ah, falhou um pouquinho a internet, vou repetir. Professor, posso digitar e mandar pelo WhatsApp? Ótimo. Mas não esquece de colocar o nome. O nome, sobrenome, turma, tá bom? Que é o Coelho Mascarenhas e o período que é amanhã. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Muito bem. Bota presente, ok? Vocês entenderam? Digam ok no chat. Entendi. Beleza. Ótimo. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Mas pode me enviar mensagem? Pode. Mensagem com texto? Não tem problema, pode enviar, né? Pode enviar, tá bom? Pessoal, forte abraço. Gostei demais da aula. Parabéns. Agora, a próxima aula eu quero ver mais participação nesse chat aí. E se quiser falar, a palavra vai ser franqueada sim, vai ser ofertada para vocês. Liberada, tá bom? Pessoal, um forte abraço, bom almoço. Estuda. Valeu. Tchau.